Bem, boa tarde, pessoal. Hoje eu só vou resolver alguns exercícios. São poucas as pessoas que se manifestaram lá no fórum lá. Os que tiveram dúvidas em algumas questões eu vou estar resolvendo aqui, mas eu mandei a resolução também lá, o Carlos, principalmente, manifestação bem grande lá. Mas eu só vou resolver, não vou resolver todos, vou resolver só uma parte, mas os que eu resolver aqui dão base para vocês resolverem os demais. Se tivesse mais manifestação, daria para saber quais exercícios deveria resolver aqui. Bem, serão uma parte dos exercícios da lista um e da lista 2, não serão todos. Então vamos logo direto. Aqui, está pedindo aqui o íon, esse K mais aqui, possui. Ele quer saber o número de prótons, de nêutrons, quer saber qual. Eu vou ter que encontrar as partículas desse elemento aqui. Vou desenhar ele bem aqui, ó. K mais um. Lembrando que esse meu mais um aqui significa que ele é um ânion. Nesse caso aqui, ele é um cátion. Vou botar bem aqui, ó, cátion. Significa o quê? Que esse meu elemento aqui, ele perdeu um elétron. Perdeu um elétron a menos. Tá, então vamos descobrir aqui o número das partículas dele aqui. Vou colocar as representações aqui embaixo e a gente vai representando. Eu sei que A é o meu número de massa, Z é o meu número atômico, eu tenho o meu número de elétrons e o meu número de nêutrons. Tá, aqui ele já me deu algumas informações. Ó. 39, o que vem em cima é a minha massa, e o que vem embaixo é o meu número atômico, que é a mesma coisa que o meu número de prótons. Aqui está Z, que é o número atômico. Vou botar bem aqui P aqui na frente, que é a mesma coisa que número atômico. Ou vocês podem botar aqui embaixo aqui também, para não confundir. Tá, vamos lá. O número de massa é quanto? 39. Isso já foi dado lá no problema. Número atômico e o número de prótons, 19. Número de elétrons. Esse aqui não é um elemento neutro. Se ele fosse neutro, eu teria quanto? 19 elétrons. Mas aqui ele é um cátion. Esse mais um quer dizer o quê? Que ele perdeu um elétron. Quer dizer que ele está com uma carga positiva a mais. Então ele perdeu um elétron. Se ele perder um elétron, não tem mais 19. Ele vai ter quanto? 18. Vou até botar aqui de outra cor. 18. Aqui, 18. E o número de nêutrons, como é que eu acho? É só fazer 39 menos 19, que vai dar quanto aqui? 20. E o número de prótons, a gente já tinha encontrado ali, é quanto? 19. Deixa eu só trocar essa aqui. 19. Tá, vamos ver aqui das alternativas. Tem 19 prótons. De fato, ele tem 19 prótons. Pronto, já é a alternativa A. Tem 19 nêutrons. Não, a gente achou quantos aqui? 20. Tem 39 elétrons. Não, a gente achou quantos elétrons? 18. O número de massa é igual a 20. Não, o número de massa é igual a quanto? 39. Número atômico igual a 39. Não, o número atômico dele é quanto? 19. Pronto, simples essa daí. Questão número 2. Como o elemento químico é caracterizado? Eu expliquei para vocês na primeira aula que a localização dos elementos químicos se dão pelo seu número atômico. Pelo seu número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons. Se você quiser localizar um elemento químico, o elemento químico tem o número de prótons número 1. Vai lá na tabela periódica, vocês vão encontrar o hidrogênio. Se derem para vocês o número atômico 2, vão encontrar o hélio. Está lá na outra extremidade da tabela e assim vai. 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então, um elemento químico é caracterizado pelo quê? Pelo seu número atômico. Essa aqui é a alternativa correta. Número B. Nêutrons, elétrons, nada disso. Tá? Próxima questão. Essa aqui. Não estou fazendo dois, mas vocês... Não estou fazendo todos, mas vocês podem acompanhar aqui, ó. Pelo número da questão. Aqui eu fiz a 1 e a 2, e aqui eu já fui direto para 6. Sem dúvida, as outras que ficaram pelo meio do caminho, vocês dão conta de fazer a partir dessas daqui. O íon óxido, veja, ele está me dando esse daqui do oxigênio aqui, né? Só que nesse caso aqui, eu tenho um ânion. No caso aqui, ele está ganhando 2 elétrons. Veja, aqui ele deu o número atômico de cada um deles, que é a mesma coisa que o número de prótons. Vou desenhar todos esses elementos aqui embaixo aqui, para a gente encontrar as partículas dele. No caso aqui, ele só está perguntando sobre elétrons. Então, o que convém para a gente anotar aqui, não precisa encontrar todas as partículas. Só o número de prótons, que ele já está dando, e o número de elétrons. Vamos ver? Eu vou fazer primeiro do oxigênio. Eu vou desenhar o oxigênio aqui e vou botar menos 2. O que nos interessa aqui é só o número de prótons
E lembrando que, eu sempre gosto de dizer isso aqui, ó, o número de prótons é a mesma coisa que o número atômico, tá? O número de prótons e o número de elétrons. Deixa eu botar a cor aqui. Vou desenhar logo os outros elementos aqui, pra gente ver as alternativas. Ele me deu o flúor. Flúor. Flúor, o que mais? Flúor. Sódio. Não, deixa eu apagar isso aqui. Peraí. Não, vou botar aqui. Flúor. Sódio. Cálcio. Algum desses elementos aqui vai ter a mesma quantidade de elétrons do oxigênio aqui em cima, que é o que ele está perguntando. Mas qual deles vai ser? E o outro aqui, enxofre. Só que é um ânion também. Aqui eu vou ter prótons, elétrons, aqui, prótons, elétrons, aqui é a mesma coisa, prótons e elétrons. Vocês poderiam substituir esse P aqui pelo número atômico também, que já aqui é a mesma coisa. Prótons e elétrons. P não ficou muito bom, vamos apagar esse P. Espera aí. Aqui, ó. Pronto. Agora vamos descobrir as partículas de todos os elementos. Lembrando que, no caso aqui, a gente só quer saber o número de prótons e o número de elétrons. Para responder essa questão aqui, não pediu as outras partículas, nêutrons, massa e por aí vai. Só pediu isso aqui. O número de prótons de cada elemento ele deu, que é o seu número atômico. Então, para o oxigênio está aqui. É quanto? 8. Oxigênio, 8. Para o flúor, quanto? 9. 9. Para o sódio, quanto? 11. E para o cálcio? Cálcio está aqui, 20. 20. E para o enxofre, 16. Tá. Essas informações ele já deu. Só que vejam, algum desses elementos aqui, ó, nas alternativas está perdendo elétrons. É isso que ele quer saber. Meu oxigênio, se ele fosse neutro, ele teria quanto? 8 elétrons. Seria a mesma quantidade de prótons, se ele fosse neutro. Mas ele não está neutro. Esse menos 2 aqui quer dizer o quê? Que eu tenho duas cargas negativas a mais. Poxa, mas o elétron tem carga negativa. Então, se eu tenho duas a mais, eu tenho duas cargas elétricas a mais que o número de prótons. Porque deveria ser o quê? Deveria ser igual. Um positivo para um negativo. Um positivo para um negativo. Mas no caso do oxigênio, eu tenho o quê? Eu tenho duas cargas negativas a mais. Duas cargas negativas a mais que as positivas. Então, aqui eu vou ter quanto? 10. Duas cargas a mais. Pro oxigênio. E para o flúor, se vocês observarem aqui, eu esqueci de desenhar bem aqui, ó, na alternativa A, tem esse menos aqui, ó. Quer dizer o quê? É a mesma coisa que, vou botar aqui, ó, menos 1. Para o flúor, ele botou só menos ou menos 1. As duas notações estão corretas. Isso quer dizer o quê? Que ele está ganhando 1 elétron. No caso aqui do oxigênio, ele estava ganhando 2. No flúor está ganhando quanto? 1. Então, ele não vai ter 9. Ele vai ter quanto aqui? 10. O sódio não tem nada, nenhuma carga positiva nem negativa. Então, como ele é neutro aqui, ó, não tem nenhuma carga positiva ou negativa, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E o cálcio? Aqui agora o cálcio é 2 mais, quer dizer o quê? Que ele está perdendo 2 elétrons. Se ele fosse neutro, ele teria 20. Como ele está perdendo 2 elétrons, ele vai ter o quê? 18. O enxofre aqui, ele está ganhando 2, menos 2 aqui, ó, igual ao oxigênio e o flúor, só que menos 2. Então, em vez de 16, ele vai ter, vou botar igual aqui, em vez de 16, ele vai ter quanto? 18. Aí a questão lá, vamos voltar para o comando da questão. O íon óxido, o 2 menos lá, possui o mesmo número de elétrons que, qual das informações aí, tá? A gente já encontrou o número de elétrons aí, de ambas as espécies. É de quem aqui, ó? Por exemplo, o oxigênio, a gente já encontrou, ele tem quantos elétrons? 10. Qual outro elemento das alternativas aqui tem 10 elétrons também? Flúor. Os outros aqui, se vocês observarem, tem número de elétrons diferente. O sódio aqui vai ter 11, o cálcio 18 e o enxofre 18. Então, a alternativa correta é a letra A. Deixa eu botar um vermelho aqui. Aqui, ó, letra A. É o íon fluoreto, que vai ter a mesma quantidade de elétrons do oxigênio. A próxima.
Aqui, ó, vamos ler a questão. O átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Ele possui duas partes, a saber, uma delas é o núcleo, constituído por prótons e nêutrons, e a outra é a região externa, a eletrosfera, por onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta das características das partículas constituintes do átomo. Okay, em relação a essas características, indique a alternativa correta. Lembrando que eu tenho o meu núcleo, que tem cargas positivas, e vou botar de outra cor aqui, ó. E tem os meus nêutrons. Tudo isso aqui está no núcleo do meu átomo. Espera aí. Aqui. Só que aí eu tenho uma região em volta, que é a minha eletrosfera. Não vai ficar muito bom aqui não. Espera aí. Aqui. Isso aqui se assemelha mais ao modelo de Rutherford. Tá. Os meus elétrons aqui estão nessa região aqui. Vamos ver o que ele falou nas questões aí. Ver qual é a correta. Prótons e elétrons possuem massas iguais. Não, são massas diferentes. A massa do próton é muito maior do que a do elétron. Então está falando aqui massas iguais. Não, são massas diferentes. Não é a. Entre as partículas atômicas, os elétrons têm maior massa. Não, entre as partículas, os elétrons são as que têm, as partículas que têm a menor massa. Tá errado ali. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa. Correto até aí. E ocupam maior volume. Não, tá errado. É o menor volume. Se vocês observarem, eles estão lá no centro, lá, nas representações do átomo que a gente já estudou e que eu já passei para vocês. Ele ocupa o menor volume. O que ocupa o maior volume são os elétrons que estão nessa região aqui, região chamada de eletrosfera. Só pode ser a última, então. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm mais massa, certo? Mas ocupam um volume muito pequeno, correto também, em relação ao volume total do átomo. Questão correta, letra D. Próximo. Aqui, isso aqui já é da lista 2 já. A gente já viu isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Deve ser essas questões aí, ó. Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico. De fato, aqui, ó, isótopos, destaca o Pzinho lá. Isótopos vem de P. Aqui, ó. Não é que vem de P, não. Pedi para destacar o P, porque isótopo, P, número de prótons ali, que é a mesma coisa que o número atômico. Apresenta o mesmo número, mas diferente do número de massa, correto. O magnésio possui isótopos de números de massa igual a 24, 25 e 26. Desse aqui. Então vamos desenhar esses magnésios aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Mg. São 3. Ficou muito bom, não? Esse aqui. O próximo aqui, ó. Mg. Tem que apagar esse aqui. Deixa eu ver. Aqui. Isso acerta agora. Apagar esse aqui, ó. Pronto. Ele me deu 3 magnésios. Um com massa 24, outro com massa 25. Isso aqui estava até lá no slide lá da última aula. 26. Esses aqui são os números de massa. Mas eles são isótopos. Isso quer dizer que o número de prótons deles aqui vai ser o quê? Vai ser tudo igual. Isso aqui é que caracteriza o elemento químico. E possui Z igual a 12. Ele deu o valor aí, ó. 12. Vou botar aqui, ó. 12. Se eles são isótopos, então tem o mesmo número de prótons, logo o mesmo número atômico. Vamos ver o que a questão está pedindo. Aqui, os isótopos do magnésio possuem números de nêutrons. Ele quer saber o número de nêutrons, respectivamente. Como é que a gente encontra o número de nêutrons? A gente tem uma formulazinha, eu vou desenhar ela bem aqui, ó, em que a massa é igual a número atômico menos o número de nêutrons. Isso aqui para eu achar a massa. Mas e se por acaso eu quiser achar o número de nêutrons, como é que eu faço? O número de nêutrons é igual a menos Z. É o que eu tenho em cima menos o que eu tenho embaixo. 24 menos 12 dá quanto aqui? 12 para esse primeiro. 25 menos 12 aqui vai dar quanto? 13. E 26 menos 12 aqui vai dar quanto? 14. Então, qual alternativa aqui tem? 12, 13, 14. Aqui, ó, só pode ser a C. 12, 13 e 14. Número de nêutrons de cada elemento. 2.
O antimônio tem dois isótopos, esse aqui com número de massa 121 e outro aqui com massa de número 123. Vamos ver o que ele está perguntando aqui. Aqui. Sobre esses isótopos, verifica-se que, olha só, eles são isótopos. Se eles são isótopos, eu já deduzo o quê? Que o número de prótons é igual. Só isso. É isótopo. Ficou bom isso aqui, não, deixa eu parar. Isótopos. Estou lembrado do Pzinho lá. Número de prótons igual. Tá, então vamos ver. Alternativa A. Eles têm o mesmo número de nêutrons. Não, se fosse o mesmo número de nêutrons, eles seriam o quê? Isótonos. Não é essa a alternativa. Eles são isóbaros. Para eles serem isóbaros, o número de massa deles deveria ser igual. Aqui eu estou vendo com 121 e outro com 123. Então não pode ser essa daqui. Eles têm o mesmo número de massa. A gente acabou de falar 121 e 123. Também não pode ser essa alternativa. Ambos têm o mesmo número de prótons. Pronto, achamos a alternativa correta. Isótopos quer dizer o quê? Que eles têm o mesmo número de prótons. Eles têm eletronegatividades diferentes. Não. Aqui eles vão ter eletronegatividades iguais, ou bem próximas ali. Próxima. Aqui, essa aqui vai ser, acho que a última questão. São dadas as seguintes informações relativas aos átomos. Esse aqui eu acho que gerou um pouco de dúvida aí e confusão. Mas vamos aqui, ó. Eu vou desenhar todos os elementos aqui embaixo, aqui, esses elementos hipotéticos aí, e vou buscar as informações. Olha só. Ele me deu um elemento, ó, X, um elemento Y e um elemento Z. São esses três elementos aqui. Depois ele quer alguma coisa aqui sobre X, né? Mas vamos pegar as informações. Ó, vou pegar aqui. Deixa eu mudar essa cor aqui. Que eu vou pegar de cada um. X é isóbaro de Y e isótono de Z. Tá? Vou deixar esse aqui por enquanto. Vou pegar os números. Ó. Y tem número atômico 56. Y. A representação do número atômico é em cima ou embaixo? Embaixo aqui, ó. Ele deu quanto? 56. 56, tá? Y tem número atômico 56 e número de massa 137. Número de massa 137. Tá. De Y aqui eu já tenho as informações. Aqui, ó. E é isótopo de Z. Aqui eu tenho uma informação importante. O que quer dizer isótopo? Que eu tenho o mesmo número de prótons. Então, Y é o quê? É isótopo de Z. Então, se ele é isótopo de Z, Z tem qual número atômico aqui? Ó, 56. Já encontrei outra informação. Tá, vamos aqui, ó. Para esse 3 aqui, ó. O número de massa de Z é 138. Pronto, ó. Já completamos as informações de Z. O número de massa dele é 138 e o número atômico 56. E o de Y aqui, ele deu todas as informações. Tem número atômico 56, a gente já botou aqui, e número de massa 137. E é isótopo de Z. Z, isótopo aqui, ó. Mesmo número de prótons iguais. Vamos voltar para X, ó. É mesmo a primeira informação. X é isóbaro de Y. Como que eu quero dizer que é isóbaro? Isóbaro, botar bem aqui, ó. Isóbaro. Isóbaro. Que é o quê? Que é o número de massa que é igual. Então, X é isóbaro de Y. Que eu vou alterar essa aqui. Se é isóbaro de Y, quer dizer o quê? Que o número de massa deles são iguais. Então, o número de massa de X é quanto? 136, tá? E é isótono de Z. Peraí. Quer dizer que ele é isótono? Quer dizer que eu tenho o mesmo número de nêutrons. Então, por enquanto aqui, eu não tenho um número atômico. Ele me diz que é isótono. Mas isótono de Z. Como é que eu acho o número de nêutrons de Z? Vou botar bem aqui, ó. Massa, número atômico e número de nêutrons. A massa é quanto? 138. O número atômico é quanto? 56. Como é que eu acho o número de nêutrons? É só fazer a diferença. 138 menos 56. E aí, quanto é que será que vai dar aí? 138 menos 56. Vamos fazer bem aqui, ó. 138 menos 56. O ideal é que vocês façam esses cálculos na mão. Que vai que na hora lá, a prova de vocês não pode usar calculadora, né? Como é que vocês fariam esse cálculo aqui? 8 menos 6 aqui vai dar quanto? Ó, 8 menos 6, 2.
Vamos pro próximo aqui, ó. 3 menos 5, não tem como fazer, tem que pedir emprestado. Então aqui vai ficar 0 aqui. E aqui vai ficar quanto? 13. 13 menos 5 aqui, vai dar quanto? 8 aqui. 13 menos 5, 8. Opa, então o número de nêutrons de Z é quanto? 82. Eu sei que o número de nêutrons é 82, mas a informação de X, o que é que ele passou? Deixa eu botar aqui, ó. Que X é isótono de Z. Se eles são isótonos, quer dizer que ele tem o mesmo número de nêutrons. Essa tela aqui ficou um pouco poluída, eu já fiz o cálculo aqui, só que eu vou dar uma apagada para a gente ter mais espaço aqui, ó. Isso aqui a gente já comentou, já devem ter anotado aí. Deixa eu apagar. Tá. Ele tá querendo, a pergunta aqui embaixo está querendo o número atômico de X. Mas e como é que eu acho, peraí, o número atômico? Eu tenho aquela fórmula, não, vou botar outra coisa. Eu tenho aquela fórmulazinha lá, que é o quê? A igual a Z mais N. Certo? O que ele está querendo de X aqui? Isso aqui, o número atômico. Mas vejam, o meu problema, eu tenho um número de massa? Tenho, 137. Eu tenho um número de nêutrons? Tem, a gente achou, que é quanto? 82. Deixa eu só botar aqui, ó. Nêutrons aqui, só pra gente não se perder, 82. Tá, então fica fácil, vamos isolar o Z aqui, ó. Z vai ser igual ao quê? A, tá mais aqui, vai passar menos N. Isso aqui pro X. Z vai ser igual ao quê? A é quanto? 137. E o número de nêutrons que a gente achou? 82. Menos 82. Deixa eu só apagar isso aqui. Peraí. Aqui. Vamos fazer o cálculo. Vou fazer de outra cor. Peraí. Aqui, ó. 137 menos 82. Vou fazer. Quanto é que será que vai dar aqui? Deixa eu mudar a cor de novo aqui. Aqui, ó. 7 menos 2 vai dar quanto? 5. Como do bom não vai dar 5. Aqui, ó. De novo. 3 menos 8 não dá. Vou ter que pedir emprestado aqui. Aqui vai ficar 0 aqui. E aqui vai ficar quanto? 13. Quanto é que é? 13 menos 8? 5. Então, 55. 55 é o quê? É o meu número atômico de X. 55. Então, que foi que a pergunta da questão, voltando para aqui. O número atômico de X é quanto? 55. Tá aqui, ó. Alternativa correta. Alternativa A. Dá um pouquinho de trabalho? Essa aqui dá. Deixa eu ver. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas vocês têm que ir anotando os problemas. Não adianta só ir simplesmente jogando os dados. Desenha e tem várias questões desse tipo aqui. Esse aqui só foi uma só. Vai alterando os valores aqui. Então desenha X, desenha Y, desenha Z. E coloca os valores que você tem. Não vai para... X é isóbaro de Y, mas você não tem nenhuma informação de Y. Onde é que você vai começar a encontrar as informações? Aqui, ó. No segundo tópico aqui. Então, vai anotando e vai tentando relembrar os conceitos ali. Volta, vê o que é isóbaro, vê o que é isótono, e por aí vai. Ó, tem mais uma questão aqui, ó. Calcule o número de prótons, nêutrons, elétrons dos seguintes átomos. Ele está pedindo aqui, ó, para cada átomo eu quero número de massa, número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons. Vou botar aqui, ó. Que mais? O número de elétrons. E o número de nêutrons. É mais simples essa daqui. Isso aqui para cada elemento. Vou botar aqui embaixo aqui, ó. Vou botar aqui, ó, prótons, elétrons, nêutrons. O que mais? Nem massa não pediu, mas eu vou desenhar massa aqui. Vou botar massa aqui. Esse aqui vai ficar a mesma coisa. Prótons, elétrons, nêutrons e massa. Vamos encontrar esses valores aí. Vou botar esse aqui. Aqui a representação. No meu elemento hipotético qualquer, vou botar bem aqui, ó. Em cima eu tenho a minha massa, embaixo eu tenho o meu número atômico. Se eu quiser o número de nêutrons, eu faço a diferença disso aqui, ó. Um menos o outro. Número de massa do hidrogênio aqui, 2.
2. Número de prótons dele, que é a mesma coisa que o número atômico, 1. Aqui é um elemento neutro, então, se ele é neutro, a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Quanto aqui é aqui? 1. Número de nêutrons, só fazer a diferença aqui, ó. 2 menos 1 dá quanto? 1. Potássio aqui, número de prótons, que está embaixo, 19. Número de elétrons é um elemento neutro, vai ter a mesma quantidade que o número de prótons. 19 também. E o número de nêutrons é só fazer 40 menos 19, vai dar quanto? 21. Número de massa, 40, é o que está em cima. Não, ficou bom não. Peraí. Peraí, aqui, ó. 40. Vamos pro próximo elemento. Aqui, ó. Número de prótons, lá embaixo, 29. É o cobre aí. 29. Número de elétrons é um elemento neutro. 29. Também. Número de nêutrons, que é parecendo um H. Número de nêutrons. Aqui vai ser quanto? É só fazer 64 menos 29. Se vocês fizerem um cálculo aí, vão encontrar 35. Número de massa aqui vai dar 64, que é o valor que está em cima. Pronto, são essas as questões aqui. Tem uma questão da tabela lá que é simples também. Às vezes é pedido a representação. Então vocês teriam que encontrar o número atômico de um e iam ter que juntar as informações lá. E para depois, às vezes, depende muito do que está pedindo lá. Às vezes eu peço o elemento, às vezes eu peço para vocês ir completando com os valores lá. Então não é difícil essas questões, mas tem que ir praticando aí. É isso, até mais.